Olá, boa noite. Você está no canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de mensagem da espiritualidade. Hoje sem opção de montinhos. Eu tento sempre mesclar com ou sem opções para as pessoas poderem se identificar com as leituras. Vou trazer aqui uma leitura aberta, canalizada, intuitiva. Vamos ver o que vai sair daqui, né, sobre a espiritualidade. Que recado eles querem trazer para a gente nessa noite, tá bom? Vou começar aqui com 3 cartinhas do oráculo de Yogananda. Vamos ver que mensagens vão sair aqui desse oráculo. Três cartas. Primeira carta, a carta da consciência. A segunda carta, da abundância. E a terceira carta, sobre energia. Eu vejo aqui, nessa leitura, que é um momento muito de entendimento, né, sobre a nossa caminhada, né, sobre os nossos porquês, o porquê de uma relação, o porquê de um emprego, como se a gente estivesse agora entendendo o motivo e as razões que nos trouxeram até aqui. Só que esse entendimento, ele é como se você tivesse enxergado sem lente, como se você sabe quando você coloca um óculos colorido e você tá vendo a vida por aquele olhar, com aquela cor, e quando você tira, você fala, meu Deus, a vida era mais colorida do que eu achava, do que, né, imaginava que fosse. E aí quando você olha para a vida com esse olhar, com essa consciência, com esse olhar atento, vamos dizer assim, sobre tudo que nos acontece, isso muda tudo. Muda a forma que você enxerga as pessoas, muda a forma das pessoas que você via ou que você vê as pessoas com as quais você se relaciona na sua intimidade. Você vê a conduta de alguns amigos do trabalho. É como se você visse o mundo agora pelo seu olhar, sem mais essa lente que às vezes trazia tanto colorido para certas situações, como tirava cores de outras. Então agora você está olhando com o olhar real. O que é cinza continua cinza e o que é colorido continua colorido. E isso te traz essa consciência de estou atenta, estou viva. Não estou só aqui, sabe quando você faz tudo no automático, que você está vivendo por viver? Não, aqui não. Aqui a pessoa que está vivendo isso, ela tem consciência de tudo. E essa consciência, ela traz prosperidade. Aí você pode pensar assim, mas como é que essa consciência traz prosperidade se agora eu vejo a vida da cor que é? Porque agora você pode lidar com a vida e com as situações que aparecem sem esse filtro. Imagina, é como se eu estivesse lidando com um amigo que não fosse de fato seu amigo, que tivesse muitas vezes trazido situações para você que antes você não percebia, um comentário maldoso, alguma comparação no sentido de te diminuir, alguma inveja no sentido de observar e comentar sobre sua postura, sobre sua roupa. E agora é como se esse véu tivesse saído. Como se, sabe, a sua vista estava embaçada durante muito tempo e agora você consegue enxergar. E isso traz abundância porque tira situações ou pessoas que estavam na nossa vida e que me faziam perder tempo, que me faziam me perder no caminho, que me traziam confusão. E quando eu tiro isso, o que surge? A abundância. Como se aqui tivesse uma parede e agora essa parede derrubada por você e pela sua consciência permitissem que os peixes entrassem. Então essa mulher aqui é como se ela estivesse diante de um aquário, né? Senão ela vai morrer afogada. Ela está ali diante de muitas emoções, diante de várias pessoas com as quais ela se relaciona, mas no entanto sem se afogar, no entanto sem se deixar levar por todas essas consciências, esses conselhos, né? Essas experiências diferentes. E aí essa abundância faz com que essa mulher, com esse homem, essa pessoa que sai aqui nessa mesa, tivesse o entendimento, caramba, parece que eu estava muito tempo adormecida, que eu tivesse muito tempo
vendo as coisas, talvez amando até pessoas que não tinham aquilo para me devolver. E mesmo sabendo que cada amor nos é doado de uma forma, existe uma, uma semelhança. Então vamos dizer, não falando agora sobre a linguagem do amor, que tem pessoas que dão seu tempo, tem outros que dão presente. Não estou falando sobre isso, estou falando um equilíbrio na forma de se doar, né? Então você está ali a todo tempo fazendo, colaborando, né? Estando presente, se fazendo presente e o outro não retribui. E é só que você falava assim, coitada da pessoa, né? Ela tá ocupada, tá cansada. E você via a relação com esse olhar. Coitada, a pessoa não pode te dar. E aí parece que agora esse véu acabou. Você vê exatamente as pessoas como elas são. E aí agora, sem esse véu, você pode perceber a abundância que é a sua vida. E o que não estava em abundância, você pode tirar do seu caminho para que a abundância então chegue. Como se você estivesse desobstruindo passagens, sabe? Abrindo passagens para aquela água toda fluir. E aí os peixinhos entram juntos, trazendo prosperidade. Porque quem fica na sua vida é quem de fato você enxergava colorido e quando você tira essa lente, ele é colorido. Essa pessoa é de fato positiva, ela faz diferença na sua vida, ela é uma pessoa que integra. E você começa a ter esse olhar. E aí a tua energia muda. Porque agora você mantém do lado, claro, se você fizer um filtro aqui, né? Nesse momento que você descobre quem é quem, vamos dizer assim, quem é amigo e quem não é, quem torce por você e quem não torce, você expande a sua energia. Porque agora você não se doa para onde não devolve. Imagina, se você estava todo esse tempo doando para quem não te dava retorno, você só doava. E as pessoas que estavam ali se aproveitando disso eram como se fossem vampiras. E aí isso acaba com isso. A energia muda. Você sente que alguma coisa muda aqui. E é isso, a forma de você enxergar. As relações são as mesmas. As pessoas são as mesmas. E as dinâmicas são as mesmas. O que mudou é o seu olhar sobre essas pessoas. E isso muda, isso transforma tudo. E aí você passa de uma energia que era densa, que você nem sabia o porquê, porque você estava envolvida com pessoas que vampirizavam sua energia, que não torciam por você, que estavam ali de alguma forma tirando, né, o pouco que você tinha, às vezes, em determinado momento, num dia que não está tudo bem, você estava com a vibração baixa, aí você ia se doar para aquela pessoa e você voltava para casa ainda mais baixo. Então aqui acabou. Aqui você tirou o véu que não te permitia enxergar, que nem todas as pessoas merecem a sua troca, que merecem a sua dedicação. E você fala assim, poxa, mas eu me vejo como uma pessoa boa. Isso ninguém tira de você. O que você vai deixar é como se você fechasse uma torneira e agora essa água só jorrasse quando você abrisse a torneira. E aí você vai escolher, dependendo da dinâmica que você esteja, quais são as pessoas que merecem a torneira aberta e quais não. Eu vou ler aqui o livrinho. Eu vou ler esse livrinho dessa consciência. O que que essa consciência traz, né? O que que de fato é essa consciência na vida? Então vamos lá. Ele fala o seguinte. Como objetivo, aqui essa carta da consciência traz pedido de atenção, mas também fala sobre percepção e presença, sobre a sua capacidade de aprender a olhar os detalhes, a capacidade que você tem de ver o quadro completo, como se você conseguisse agora ver tudo de uma forma aberta, como se, sabe, um grande embaçamento de visão aqui sai, né? Então ele fala que agora você tem capacidade de desempenhar não só suas funções, mas de você conseguir se dedicar a alguma coisa, sendo responsável ou não, porque agora essa energia é só sua. Você não tem mais, né, nessa doação esse escape de energia, né, que talvez você não tivesse consciência antes. Pode ser que falta de consciência ou alguma distração impeça você agora de ver isso. Então calma, a gente consegue enxergar a nossa vida à medida que a gente avança. Então se eu hoje não tiver consciência do que eu estou passando e do que eu preciso para a minha vida, eu vou continuar naquele ciclo, naquelas dinâmicas, até que eu consiga chegar e falar assim, caramba, virou uma chave. É como se fosse uma chave virada. Só que isso é de acordo com o nosso despertar. Então não fica aflito. Se você já estiver nesse momento, você vai estar já usufruindo dessa vida mais leve. E se você não tiver o caminho, você tirando toda essa falta de consciência, dessa distração que às vezes você tinha, de só estar perto, mas sem observar a energia, você então vai
conseguir viver o seu momento, né, com mais fluidez, com mais presença, tá? Fala assim, ao caminhar livre, procure sentir tudo que está ao seu redor e tudo que faz parte da sua consciência expandida. Observe as folhas que balançam com o vento. Procure sentir o movimento do seu andar, do seu caminhar. Imagine que naquele movimento Deus expressa seus pensamentos e inspirações. Veja as folhas da grama dos campos balançando. Imagine que a brisa é o sopro de Deus pairando sobre esse mundo, inspirando todos os seres e lhe insuflando a vida. Ouça o canto dos pássaros, sinta que Deus, por meio do seu canto, tenta chegar até você com sentimentos de felicidade divina. E aqui ele fala a seguinte afirmação: eu sinto atravessar o meu coração e atravessar todos os corações, através dos poros da terra, através do céu, através de todas as coisas. Ele é um movimento eterno de alegria, é o espelho do silêncio onde se reflete toda a criação. Então a consciência traz exatamente esse entendimento, né? De que a vida, eu passo a viver essa vida de uma nova forma, de uma forma mais consciente quando eu olho para as situações que estão ali comigo sem o véu de uma ilusão que talvez me fizesse permanecer em dinâmicas que não faziam mais o meu coração, que traziam sentido, sabe? E aí quando você desperta desse grande sono, você entende, né, o porquê de muita coisa, o porquê de às vezes você não conseguir avançar, as energias densas que estavam ali, né? As formas de sugestões e conselhos que davam para você, que não ressoavam, mas estavam ali de alguma forma te influenciando. Então você sente que a vida toda fica mais leve por conta desse olhar. A carta da Rainha de Copas, 2 de espadas, a carta 8 de paus, no fundo do deck, a carta Ás de Copas. Aqui me traz a ideia de que o que não estamos enxergando agora é o grande momento afetivo que está se aproximando da nossa vida. O grande movimento de algo que vai trazer um contentamento emocional tão grande que você vai se questionar o porquê isso não tinha acontecido antes. E aí eu volto a dizer, tem a ver com as energias que estavam escapando sem a direção correta. Quando a gente está se doando para pessoas que não fazem mais sentido com a gente, exatamente você pagar uma conta de água que está saindo algo por algum lugar que você não está enxergando. Você fala, caramba, mas eu não estou usufruindo dessa água. Mas você está pagando a conta dela. É mais ou menos o que acontece com a nossa vida. Aqui fala desse início afetivo, seja em que campo for, né? Que fala da possibilidade desse início, né? Dessa nova fase, desse novo ciclo que começa com essa sensação de um milagre está acontecendo na minha vida. O que aconteceu? Por que está tão diferente assim? Porque você tirou, né, o véu que te impedia de ver esse cenário e que você nem se dava conta, né? Essas cartas aqui falam o seguinte: existe uma abundância de sentimentos, de emoções que você sente, né, no seu coração, do se doar para as outras pessoas, da forma que você se entrega, que você se faz presente, né, ali inteira, empática, sempre querendo ouvir a pessoa, querendo saber sobre a sua vida, querendo ajudar, né, de alguma forma, querendo trazer um acolhimento. Só que algumas pessoas que você se relacionava, você estava ali, né, enfrentando batalhas e a pessoa se negando a ouvir. Pessoas muito teimosas, cabeça dura. E você, inclusive, aqui parece, né, que tem 2 pessoas lutando por conta dessa. Aqui me parece mãe e pai e o filho. Imagina, o filho não quer ver os pais brigando. Então aqui talvez a gente possa estar falando, não sei se muitas pessoas ou poucas, de situações de embates familiares, né? Essa carta 2 de espada vem trazer essa energia de conflito, de alguma
bloqueia os sentimentos, né? A pessoa ali está reprimindo as emoções no sentido de não querer ouvir, não querer sentir e ver o que de fato acontece. Ela está ali perdida, né? No meio de uma discussão, de uma briga entre pessoas que ela ama, que são importantes para ela. Então aqui é o entendimento que esse seu jeito de sempre acolher, estar presente e nutrir, às vezes você se colocava em batalhas, situações, ou com uma pessoa que não queria ouvir, ou conflitando entre outras pessoas para trazer harmonia. Só que isso não te cabe. E aí parte disso você começa a enxergar quando você tem consciência que essa desarmonia não é sua. E mesmo que seja da sua família, estou dando um exemplo aqui, né? Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser conflito com os parentes da pessoa que você ama. Aqui você de alguma forma estava num fogo cruzado que não era seu. Imagina quanto gasto de energia a gente não tem quando a gente está em cenários e sabe, lidando com situações e conflitos que eu não faço por merecer, né? Eu não tenho aquilo na minha vida. Poxa, se eu não tenho cuidado de não ter esses conflitos, por que eu estou em cenários assim? Por que eu me permito estar então com pessoas que estão numa vida horrorosa? Isso não nos cabe. Não nos cabe consertar o outro. Não nos cabe apaziguar conflitos, sejam quais forem. A não ser os conflitos, claro, que me cabem, do meu filho, né? E aí você pensa assim do seu marido, não, você não é mãe dele. Ele que resolve os conflitos com os amigos, com a família. Eu vou estar aqui para dar conselho, para amparar, né, para acolher essa pessoa de alguma forma, mas não fazendo o que ela deve fazer, que é enxergar, que é olhar para o cenário, entender que às vezes o conflito tá e não saber se retirar de dinâmicas. E aí, uma parte desse entendimento vem com essa consciência. Então entenda, esse cenário que você estava, apesar de ser uma pessoa amorosa, dedicada, né, que nutre suas relações, aqui, por exemplo, aqui pode até ser verde, parece que é verde, né? Aqui houve uma cura muito grande. Não pode ser um cenário que eu me dou, sabe, em algo que me machuca. Como é que eu vou cuidar de alguém que escolhe estar numa dinâmica e eu fico me ferindo como auxiliar? Poxa, eu nem escolho isso pra mim. É o tipo de vida que eu nem quero pra mim. Então, quando você se entende isso, e aí vem a carta 8 de paus, que pra mim fala nesse cenário que a gente tá vendo aqui, que é como se você tivesse, né, fala de uma ação rápida, de algo que acontece, como se você agora, agindo dessa forma rápida, você priorizasse o seu bem-estar, você priorizasse a, a sua energia, você priorizasse a sua paz. Tipo, eu não escolhi estar ali, eu não escolhi, né? Então, assim, você toma, e isso de alguma forma vem como um alívio, sabe? Vem como uma certeza de que, caramba, eu não estava vivendo a paz que eu mereço porque eu estava lidando com pessoas que escolhiam guerra. Eu não estava, imagina, aqui essa visão dos dois de golfinhos, pode ser que a gente esteja falando aqui de uma conexão que você tinha também afeto e que o outro estava num cenário, às vezes, de conflito. E você aqui, tentando nadar junto, tentando acompanhar. Você vê, as águas estão revoltas aqui. Só que aí, você percebendo isso, você não só se tira dessa relação, como a pessoa que está te acompanhando, seja um familiar, seja um amigo, seja no trabalho, no afeto, de uma situação, de um cenário que não merecia viver, mas que estava vivendo por conta das escolhas, de estar perto de pessoas, ou estar ou se colocar em situações que trazem um conflito. E aí, rapidamente, quando você entende isso, você fala, chega, eu não quero mais ouvir nada, eu não quero mais ficar aqui participando disso, eu não escolhi essa vida caótica, né? Seja com seus pais, seja numa relação amorosa. E aí agora que você faz isso, de novo você está pronto para viver o início. Seja algo abundante na sua vida afetiva, seja algo abundante numa fase nova no seu trabalho, algo que vai trazer contentamento emocional. Então isso é grande aqui, né? Tirar 4 cartas do Lenormand. Depois, conselhos final com os dadinhos, tá? A carta da torre. Carta da cama.
carta do homem, cavaleiro, né? E a carta do urso. No fundo do deck, a carta da âncora. Aqui me traz um cenário que você estava distante de tudo e estava se sentindo preso, sem poder, vamos dizer assim, avançar. Você estava aqui presa ou preso nessa praia, como se tivesse perdido o barco. Alguém tivesse esquecido você aqui. Era um cenário caótico que você nem merecia estar. E aí você conseguiu entender, poxa, se eu não mereço estar, se eu faço boas escolhas na minha vida, eu sou uma pessoa saudável, né, que quer ver o outro crescer, se puder ainda ajudo. Por que eu estou vivendo coisas tão ruins? Porque você estava perto de pessoas que faziam você partilhar de uma vida que não é boa. Cara, essa situação aqui te fez ficar isolado, te fez ficar hibernando por muito tempo num momento difícil que você passou sozinho, né? Que você talvez tenha enfrentado o frio, a solidão. O que então está disponível para esse grupo, essas pessoas que estão até aqui, sobre esse cenário? O que está presente então agora, nesse momento, para que elas possam acessar? Serendipity. Abro-me à sincronicidade do mistério. Aquilo que não estava planejado, que não estava... Eu não tinha nem noção do que eu podia passar, né? Algo agradável que vem sem esperar. Então aqui, o cenário para mim é... Tudo isso acontece, inclusive esses milagres, né? Essa possibilidade, quando você solta tudo isso e dá as costas para essa energia parada e densa. E aí, coisas agradáveis, como se fossem pequenos milagres ou pequenas manifestações que você sente, elas estão, vamos dizer assim, possíveis de serem acessadas por você. Você consegue acessar isso porque agora a sua energia está ali, enxergando, consciente, disponível somente para você. E aí coisas inimagináveis podem acontecer. Vou tirar mais uma aqui. Fala sobre o renascimento. Morro para o velho e renasço para o novo. Quando deixo essas situações que me causam conflito para trás, aqui parte de mim morre e eu preciso me transformar. Então me lembra aquela transição que a cobra faz, abandonando uma pele para, vamos dizer assim, estar em outra, mais nova, mais ajustada à sua realidade. Então aqui me fala de uma realidade, eu vou tirar mais uma, que você cria quando tira o filtro cor-de-rosa de algumas situações. Essas situações não eram para você. Essas situações não eram o que você merecia viver. E aí você descobre isso, fecha essa porta, fecha essa bica aberta que estava ali saindo água e você vira essa energia só para você. Aí você fala assim, nossa, eu tenho tempo, eu tenho mais tempo de fazer coisas. Claro, você não está fazendo coisas para os outros e esses outros nem reconheciam. Agora você voltou essa energia para você. Então, o que você investe frutifica, né? Você descobre isso, né? Vamos dizer assim, a partir de duras lições, né? A carta mestre, olha que linda. Aqui é como se tivesse um vidro, um espelho. Sou discípulo e mestre simultaneamente. Aqui é como se você pudesse enxergar, tá vendo que tem um brilhinho no meio dela aqui? É como se, quando você se olhasse no espelho, você vê que você não é só o discípulo. Você não está aqui só para aprender. Você também é o mestre de si. O mestre da vida a partir do seu olhar, a partir das interações que você tem. Então esse cenário que você se identifica como o mestre e o discípulo, você só tem quando você corta energias que não estão agradáveis, né? E situações que você estava se doando sem receber um reconhecimento que você merece, né? Muito interessante. Eu vou tirar aqui 4 dadinhos. Primeiro, uma lanterna, né? Aqui para mim é essa consciência. Essa consciência foi um farol, como se fosse uma lanterna acesa no meio de uma escuridão, onde você agora encara e enxerga que você estava ali se doando sozinho, né? Que você estava ali, talvez, ajudando, contribuindo para, né, para essa outra vida, para essa outra dinâmica de alguma forma. Você era um farolzinho na vida dessa pessoa. Mas e quem era o seu farol? E quem ajudava a iluminar o seu caminho para que você pudesse caminhar? Não tinha, né? Então aí quando você percebe isso, é quando você se traz essa consciência, né? E começa a olhar tudo diferente. O segundo dado. Aqui
Me lembra a pirâmide, né? Talvez a gente esteja falando aqui nessa leitura sobre ancestralidade, né? Sobre vidas passadas, para quem acredita. Aqui fala também sobre essa firmeza, né? O triângulo, se nós imaginarmos uma pirâmide, ele é firme, né? Porque a base maior dele está no chão. Então aqui fala que essa firmeza que você sempre trouxe para as pessoas que você se relacionava, eram pessoas que não te devolviam isso. Então imagina o desgaste, né? Eu só dou e não recebo. Isso é muito desgastante. E aí você para de fazer isso porque agora você doa energia para si. Tirou desse cenário caótico que você mal podia organizar, né? E aí a chama da sua vida, da alegria, da abundância, ela volta, né, a ficar forte, como se fosse uma vela que você acha que vai apagar e daqui a pouco ela reacende ainda mais forte, ainda mais linda. E esse calor te toma de um jeito que você entende que muita coisa estava parada porque você não tinha energia para se dedicar. Você já estava se dedicando a outras pessoas. E aí, quando você para de fazer isso, a sua vida, você fala assim, opa, alguma coisa mudou aqui. E a última, aqui me traz energia de toda dúvida, tudo que eu não entendia porque não acontecia na minha vida. Poxa, eu sou uma pessoa boa, eu planto boas sementes, por que minha vida não decola? Porque eu estava olhando para outras coisas. Eu estava ajudando a outras pessoas a enxergarem suas próprias vidas, mas não tinha ninguém para me ajudar a enxergar. Então eu vivia com dúvida de saber o que fazer, para onde ir, o que estudar, o que me dedicar. Eu não sabia o que fazer. Eu estava lá cuidando da vida de outras pessoas. E isso tudo acaba aqui. E aí você fala assim, caramba, tá me sobrando energia, porque agora a energia é só sua. Agora você se dedica para o que de fato vai mudar a sua vida. E seja um projeto de estudo, seja algo novo no seu trabalho, seja algo novo na sua relação amorosa, ou talvez uma relação amorosa. Aqui você tem tempo para se dedicar para você. E aí você fala, caramba, existia vida depois disso. Sim. E você aprendeu a ver tudo isso com essa consciência, com esse entendimento de que eu posso ajudar as pessoas. Mas a máscara de oxigênio no avião, ela vai primeiro para mim. E na vida é a mesma coisa. Eu primeiro coloco em mim, respiro, então eu coloco no outro, porque se eu não tiver o ar suficiente, eu vou morrer, sem poder ajudar. Então aqui é o final de um ciclo, né, de dedicação a tudo e todos, com pouco tempo para mim. Isso acaba aqui. Então a espiritualidade diz que agora é um novo momento, um novo ciclo, onde você começa ele com um pé de que eu me sustento, em pé, firme, né? Vamos assim, fincado ali na terra, e só depois que eu estiver firme eu posso estender a mão para alguém. E até que isso aconteça, eu preciso entender também se essa pessoa merece a minha dedicação, a minha energia. Então aqui muda completamente a forma que você se relaciona com as pessoas. Isso traz com certeza uma abundância na sua vida, em todos os aspectos, como se você destravasse a sua vida agora, focando a sua energia em si mesmo. Eu desejo que de alguma forma essa mensagem tenha tocado o seu coração, tenha servido de uma luzinha no fim, né, do caminho que estava escuro. Um grande beijo, queridos, e até a próxima.